vos fala, então, professora Pamela Damasceno, professora de língua portuguesa aqui do Aula D, e convido vocês que sigam aqui comigo no conteúdo de sintaxe interna. Nós paramos justamente na classificação dos verbos. Nós já falamos de tipos de sujeito, ok? E agora nós vamos finalmente ver a classificação dos verbos. Lembram que na ordem direta vem sujeito, depois vem o verbo. Então, nós estamos aqui na análise do nosso segundo elemento. O primeiro tipo de verbo que eu quero lhes apresentar é o verbo transitivo. Né? A essência da palavra trânsito, ela vem de transição. É aquele verbo que consegue transitar da voz ativa para a voz passiva. Mas, em tese, nós ainda não sabemos o que é voz passiva. Nós vamos ver na sequência, sigam me acompanhando. Então, a princípio, o verbo de trânsito é aquele que faz uma caminhada. Transitar é caminhar. Caminhar rumo a um complemento. É aquele que sozinho não terá sentido completo. Lembram da frasezinha do MCG15? O teu sorriso deu onda lá do início? Teu sorriso deu. Tá, mas deu o quê? Falta ser completado. Esse é um exemplo de verbo de trânsito, né? Que necessita ser completado. Então, quem vai o completar, nós veremos na sequência, que é um caso de... Ele pode ter um trânsito direto, quando ele não apresenta preposição, no meio da sua caminhada, digamos assim. Um trânsito indireto, quando essa caminhada esbarra em uma preposição. Ou um trânsito direto e indireto, quando ele exige dois complementos para ter sentido completo, ok? Sigamos então. Verbo transitivo direto, VTD, sigla de verbo transitivo direto. Então, exige um complemento, ele precisa ser completado para que nós consigamos entender o sentido da oração. É o caso aqui, ninguém buscou ajuda. Se eu colocar um ponto final, ninguém buscou, opa, não faz sentido. Ninguém buscou o quê? Peraí, completa aí, professora. Ajuda. Esse ajuda completa o verbo. Por ele precisar caminhar para ser completado, transitar para ser completado, ele é um verbo de trânsito. Por neste trânsito não existir nenhuma preposição, aqui eu só vejo a palavra ajuda, né? Nós temos um trânsito direto. Temos também nosso segundo tipo, então ajuda é o objeto, né? O verbo transitivo indireto, sigla VTI, verbo transitivo indireto, anotem aí. É aquele que também precisa ser completado, olha lá, taquei de MCG15 de novo, eu gosto de você fazer o quê? Devem estar cantando em casa, né? Se eu falar só eu gosto, tá, mas tu gosta de quem? Né? Então, ele precisa transitar, caminhar para ser completado. Esse trânsito, ele se dá de forma, nesta caminhada, a gente esbarra com a preposição de. Vocês estarão estudando preposição com a professora Claudinha. Por ele esbarrar nessa pedrinha aqui no meio do caminho, ele vai ter de contornar a pedrinha, o trânsito vai ser indireto. Opa, estava caminhando, encontrei a pedra, terei de contornar a pedra, por isso ele é conhecido como verbo transitivo indireto. Aquele que exige um complemento, mas no meio do caminho ele esbarra com uma preposição. Por isso que o caminho é indireto. Estão caminhando na rua, esbarraram numa pedra. Atropelam a pedra ou fazem um caminho indireto? Dependendo do tamanho do pedregulho, nós vamos contornar a pedrinha. Caminho indireto, né? Por isso o verbo transitivo indireto. E nós temos também o caso de verbo transitivo direto e indireto, que é aquele que exige dois complementos, um deles sem preposição, entreguei. Aqui ó, caso de sujeito oculto, quem entreguei? Eu, né, gente? Entreguei. Tá, mas entregou o quê? Para quem, né? Entreguei o recado. É um caso, o recado, o não é preposição, então aqui nós temos um objeto direto. O ao, olha aqui o azinho, preposição, trânsito indireto. Como ele exige esses dois complementos para ter um sentido completo, nós temos o caso do verbo transitivo direto e indireto. Mas no estudo do objeto, nós vamos conseguir delimitar essas questões da transitividade melhor, ok? E existe também o verbo intransitivo, aquele que não caminha, aquele que não transita para a voz passiva,
aquele que não precisa ser completado, aquele que ele é o autossuficiente, ele faz sentido sozinho. Mesmo que após ele eu não fale mais nada, a mensagem será entendida. Vejam só, eu dormi na praça. Se eu falar só eu dormi, faz sentido? Faz. Não precisa saber detalhes de onde, com quem, quando, como. Não, né? Então, é um caso de verbo intransitivo, aquele que não caminha para lugar algum. Ele faz sentido sozinho. O meu sensor de piriguete explodiu. Vai Valesca Popozuda, né? Olha só, se eu falar o meu sensor de piriguete explodiu, o verbo é explodiu, eu não preciso falar absolutamente nada depois disso, é ou não é? O explodiu, mesmo que a frase termine aqui, o seu sentido estará completo. O verbo intransitivo é aquele que eu sempre posso pôr um ponto final e ele exerce o seu sentido integral está ali. Ele não precisa ser completado e, obviamente, ele não faz a passagem, a transição para a voz passiva. Isso é um assunto para mais para frente. Vamos lá. Verbo de ligação. O verbo de ligação é aquele que não corresponde propriamente a uma ação, tá? Ele corresponde a um estado. Ele liga, digamos assim, ele liga um termo a um sentimento, um estado que o modifica. É o caso do eu prefiro ser, essa metamorfose ambulante aí do Raul Seixas, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. O verbo ser é um verbo de ligação, está ligando o modificador metamorfose ambulante com o eu. E acabei de me tocar que eu fiz uma besteira aí no vídeo anterior, que eu falei que Eduardo e Mônica eu falei que era do Raul Seixas, não é do Legião Urbana. Gente, que loucura! Mas, né, tá aqui, ó, aqui a frase de autoria do Raul, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, o verbo ser ligando, né, o sujeito com o seu modificador. E aqui embaixo, essa novinha terrorista, aí eu fico devendo a vocês a autoria, sei que é de algum funkeiro de plantão. O verbo é um verbo de ligação, ele está ligando terrorista, que é o modificador do sujeito, ao sujeito novinha. Ok? Quem são os verbos de ligação? São apenas 7. Ser, estar, parecer, permanecer, andar, ficar e continuar. Ok? Esses são os verbos que possibilitam essa ligação entre o sujeito e um termo, geralmente um adjetivo que o modifique, né? Que não necessariamente um adjetivo, mas um termo que o modifique. Tomando cuidado especial com o verbo andar, por exemplo. Eu ando triste, verbo de ligação. Eu ando pelo gramado. Opa, daí é um movimento, aí é um verbo de ação, depende do contexto, ok? O ficar também, nos dias atuais a gente tem que tomar cuidado. Fiquei magoado, verbo de ligação, ligando o sujeito eu com o seu modificador magoado. Agora eu fiquei com fulano, dei um beijo, tal, aquela coisa toda, aquela pegação. Aí é verbo de ação, né? Porque daí tem a ação de chegar lá, dar um beijo, tem todo aquele movimento. Então tomem cuidado com os contextos. Alguns desses verbos eles são duplos, né? Eles viram a casaca, eles servem tanto para ações como para ligações ou estados, ok? Beijo pra vocês, vamos seguir na sequência. Opa! Na sequência, deixa eu anunciar o que vem aí na sequência, né, gente? Para vocês continuarem comigo, a gente vai trabalhar os termos que são ligados ao verbo. Já que nós já estudamos o verbo, vamos trabalhar os termos que são ligados a ele, que são objeto direto, vamos analisar objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial, que é aquele safadinho lá do início dos vídeos, que sempre muda de lugar, que o local dele é no final da oração, e o famoso, que eu já citei algumas vezes, aliás, ainda não citei, mas citarei o agente da passiva lá da voz passiva. Tá bom? Sigam comigo, mandem sugestões de músicas, dúvidas, dívidas, crises existenciais, tá? Beijo da Profa Pam.